vive criando confusão nos lugares que vai, porque vai na festa do Lula, o pessoal acha que ele é... O que é, Joaquim? Eu acho que o Pistolinho, o Emerson conhece, né? O Emerson. Pistolinho é amigo nosso de infância, soltando o raia, ele fez o cerol, só que o fio muito afiado, né? E cortou, decapitou esses 3 dedos dele, os 3 dedos, só sobrou esses 2. Aí a piazada apelidou ele, Emerson Pistolinha, e agora ele faz propaganda pro Lula, dependendo quem paga mais, a hora ele vira Bolsonaro também, não tem problema, né? Fora que quem paga mais, mas ele se vira, empreendedor, né? Empreendedor. Nossos amigos, só nós que não damos certo, né? Não, na vida aqui, que só nós tivemos que estudar, o resto fez sucesso em empreendedorismo. E é isso que falta no país, né? Empreendedorismo. Então, Claudinho de Pirona... Tô aqui agachado, fazendo cocô. E Soldado Meirelles querendo fazer contato. Então, um abraço, Claudinho de Pirona, mais uma vez. Sempre presente com a gente aqui. Né? Mais uma vez aí, o Joaquim tá... Aqui, Joaquim, teu celular tá recebendo um recado aqui do grupo, da Julinha. O que a Julinha tá falando do bloco aí? Julinha CT, tá falando que o papo do nosso programa tá muito bosta hoje. Nossa senhora, então. Porra, mas bicho. Então, um oferecimento Big Frau, né? Um papo bosta aqui, né? Junto com o nosso convidado, Joaquim. Vamos para acabar com esse assunto, então, já para... Pra zerar esse negócio do Big Frau aí, então, vamos lá. Então agora nosso quadro, nosso melhor quadro, que foi um amigo meu. Então, Argão, a história do Foi um Amigo Meu é uma história que aconteceu no condomínio da pessoa que relata aqui o caso, né? Que a gente vai... Teu amigo que contou? É um amigo meu que contou pra mim, né? Não sei se é verdade totalmente, mas grande parte com certeza. Só que é muito importante deixar claro que essa história é um amigo que conta, né? E a gente reproduz aqui, né? A gente só repassa, né, Argão? Algumas coisas... Como que fala, Argão? Como que sai escrito, né? Quando... Mera coincidência com a verdade, né? Com a realidade. Sai a Rede Globo, a SBT fala muito isso, né? E tem algumas coisas que podem ser também... Mera coincidência. Então, mas enfim, aconteceu num condomínio em Colombo, lá, Alexandre mora, no município de Colombo, né? E nesse condomínio, né, são 60 casas, tinha muita criança naquela época e tal, a piazada ficava brincando o dia inteiro. E nesse condomínio, a quadra fica no final do condomínio. E as casas ficam para cima, daí vai aumentando, são 60 casas e tal. Esse rapaz, que eu vou denominar só Decágono, pode ser? Decágono. O Decágono, ele ganhou o apelido daí, né? E aí eles brincavam e tal. E aí o síndico que cuidava, ele era síndico e zelador ao mesmo tempo. E ele cuidava, daí tinha a quadra no final do condomínio e do lado tinha um parquinho de areia, uma casinha e tal, que as meninas brincavam, que as horas ficavam brincando escorregador, balança, as coisas assim, né? E aí o zelador rastelando a areia, deixando em ordem, o que ele acha no meio da areia? Uma rosquinha. Só que dava pra ver que não era uma rosquinha. Como que é? De um animal, uma rosquinha. Mas no condomínio quem enterra geralmente é gato. O calibre era... O calibre era mais pra onça. O calibre era grande. Era pra felino grande. Se fosse um gato... Tinha... A 44 ali. Aí, claro, e também características humanas, né? Tinha características humanas. Características humanas. Foi? E aí, sabe, isso foi em 2010, 2010. Quantos anos tem, Rodrigo? Teria idade do Rodrigo, mais ou menos. 30. Não, continua. Não, pode continuar. Não, nada a ver, Rodrigo. E aí... Peraí, só mais uma coisa, o Rodrigo morou em Colombo também, né? Morei, no bairro Paloma. E ele só... Esse lá tá bonito. E ele é só, subia. Paloma é o bairro do vice-prefeito agora. Olha só que legal. Mas vamos voltar lá então, né? O senhor Alcione deu aula pro indivíduo que a gente tá falando. Você jogava basquete na quadra com o Decano. Mas voltando para a história. Aí o síndico fez isso um dia, né, acontece e tal, deixou passar. Mas daí passou outro dia, outra rosca, outro dia, na terceira, ele falou, também não sou pago para isso, né? Aqui não é banheiro e tal. E aí sabe como é que é? Foi atrás da informação, naquela época não tinha câmera e tal, né? Ainda circuito interno e tal. O monitoramento era precário. Era precário. Não existia, na verdade. Não existia. Né? E aí ele foi apertar a piazada. E você sabe, aperta a piazada entrega, né? E aí entregaram quem que era o dono da rosca e tal. Aí deu o bafafá danado, o nome do síndico era Isvaldo. Isvaldo. Um abraço, Isvaldo. Pro síndico, o síndico foi atrás da família do rapaz. O menino tá fazendo assim e tal, e tá chato de eu ficar limpando, tem que conversar com ele, apertar o piá. Qual foi a justificativa dele, né?
que não dava tempo de ir em casa cagar, porque senão ia brincar menos. Ele aproveitava, só que ele fazia e enterrava, ele não deixava a mostra. Né? Aí sim. Ele escondia, tentava esconder pelo menos, né? Tentava esconder. Ele precisava do quê? Pra esconder uma polaca? Escavadeira? Escavadeira, né? Ele tinha, a mãe dele deve ter dado kit praia pra ele, né? Ele já andava na bolsinha ali, né? Aí, coitado, menino, né? Até um abraço, Decano, um abraço. A Tiazada fez a musiquinha pra ele, né? Daí depois dessa música teve bastante sucesso, o ritmo pegou. E aí aquela banda mineira, inclusive. Mineirinha, a banda Mineirinha. O Crash regravou como se fosse uma paródia em cima. Mas quem fez a música sendo do condomínio lá de Colombo. Você lembra da música, meu? A música aqui de Colombo, a gente escutava a música no programa do gaúcho do Bigode de Ouro, que tem a churrascaria que não serve couro. Não coma couro. Venha na churrascaria do Bigode de Ouro. Quem que era o gerente? O gerente era Francis Teta. Francis Teta. Um abraço, Francis Teta. Logo vai estar com nós. Francis Teta é famoso, Francis esse Teta. cara faz tudo. Ele é maior que tuas tetas. É maior que a tua, Rodrigo. Nossa, agora sim. Agora sim. Agora tá normal, Rodrigo. Mas daí a musiquinha, como é que era a musiquinha? Parece que era Big Frau. Cagando duro pra variar. E se o Isvaldo me pegar, o meu cocô vou enterrar. Big Frau, Big Frau, Big Frau. Big Frau. Um abraço aí ao pessoal do Big Frau, né? Corporações Big Frau hoje, uma das mais famosas e mais importantes aqui dentro do programa, né? E tá diversificando as áreas de atuação, né? Tá diversificando. Fraldas, rolhas, Cueca sem freada. As facetas. Facetas também. Facetas. Facetas, maravilhosas facetas que estamos entregando agora pelas organizações Big Frau, né? Muito bom. E agora, em breve, talvez saiam as torradinhas, né? As torradinhas. Torradinhas Big Frau, né? Então, vamos ter torradinha Big Frau. Hoje experimentamos. Hoje Tá, boa torradinha. Hoje estivemos na linha de produção experimentando torradinhas Big Frau, então... Mandaram pra nós aqui, pra gente comer no intervalo. No intervalo e tal. O Alexandre comeu até saber a história, depois desistiu. Mas essa história, então, Joaquim, não é tua. Não é minha, não aconteceu comigo. Ela é de quem? É uma história Foi uma história que foi mandada pra cá, só que a pessoa pediu sigilo. Né? Sigilo. Comigo, eu sou uma pessoa que não tenho história, Joaquim. Sempre acontece assim, eu sempre falo, foi um amigo meu que contou, porque eu tenho muitos amigos que contam, né? Inclusive o Rodrigo tá reclamando, que diz que eu tô levantando aqui, tô abaixando, mas é que é o seguinte, Rodrigo. Semana passada aí eu recebi um recado do cara. Capaz. E o cara falando da minha pança, da minha barriga, da minha canela. Eu quero saber que imagem, da onde que sai a imagem que aparece na minha canela. Vamos ouvir esse áudio então. Olha só, quero ver se esse recado aqui vai sair aí pra quem tá aí acompanhando a gente, ó. Escuta o que o cara fala de mim, dizendo da minha pose aqui no programa. Vamos ver. Tá gordo também, só por Deus, hein? Os bracinhos dele pra você ver. Só parece a barba e os dentes, entendeu? A barriga dele. Aquele barrigão, parece que é barriga d'água, caramba. As canelas fininhas lá onde? O shortinho daquele dá pra ver certinho. Deus, ali, ó, os bracinhos. Os braços daqueles caras que estavam. E aí eu não entendi como. Eu tô chateado. Põe na principal, Rodrigo. Não, já tá na principal, tá na principal. Tá aqui eu na fiquei principal. chateado porque como é que ele viu minhas canelas aqui, cara? Olha, infelizmente eu vou ter que te defender agora. Tudo bem ele falar da minha barriga, Não, do meu não tá bracinho, aparecendo ali, né? Não Mas tá a minha aparecendo. canela aí, eu queria dizer que... Não, mas a pança aparece. A pança, é que a blusa hoje tampou. hoje tá frio. Logo vai vir um advogado, a gente... Isso aí, o cara chamar eu de pançudo, cara. Dá pra colocar ele na 10ª buchinho, Não. buchinho. Na verdade, fica a proposta pra ele aqui. Ou ele vem no programa um dia participar com a gente, ou nós vamos colocar ele na 10ª vara oficial de justiça. Então tá convidado a vir aqui participar com a gente, tá? Ele é o? Ele, não, por enquanto a gente não pode falar o nome dele, porque eu não sei só se ele vai vir. Mas ele tem a ver assim com aquela historinha. Parece com quem, sim? Dá só um... Ele parece com muita gente, cara. Lá no interior, o apelido era Barranca. Eu não sei, vou ter que perguntar depois. Depois vou ter que perguntar pro meu amigo oriental lá do interior. Então fica o desafio pro Barranca. A égua vem aí, será que ele é mesmo?
Então eu vou ter que fazer essa pergunta pro meu amigo lá do interior, que conhece bem. Ô, Joca, o que é esse calçãozinho que ele falou? Eu não entendi também. É shortinho, né? As perninhas dele. Mas logo ele estará com a gente aqui ao vivo, tá? Ele já foi contatado para estar com a gente aqui ao vivo. Ou vem ou vai pra 10ª vara. Ou vem ou vai pra vara. A 10... Também não sei. Explique pra nós, Joaquim. Explica pra nós, Joaquim. Nós não sabemos, mas Eu acho que quando ele era ele vir aqui, pequenininho. quando ele sentar aqui, ele vai ter que explicar isso. Na hora que ele sentar, ele vai explicar. Ele vai ter que explicar isso daí e muitas outras coisas ainda que tem aí, tá? Mas um abraço pro pessoal aí, ele é meu amigo de infância, tá? Ele é lá da cidade maravilhosa, que o pessoal fala que é Rio de Janeiro, mas a verdadeira cidade maravilhosa é Sapopema, no interior do Paraná, maravilhosa mesmo. Inclusive é uma cidade que o pessoal assim tem muita gente boa, muita gente legal, e qualquer hora nós vamos chamar o pessoal para vir aí participar Só com a sai de lá gente. quem não presta, né? Só sai de lá quem não presta, puta vida. O pessoal Boa, que sai de Joaquim, lá vai. é... Mas eu saí de lá de corpo, mas a alma está lá ainda, né? Sou um feliz. Você Parece- nasceu nas margens do Rio Lajado, né? Foi largado num balaio. Fui largado num balaio, igual o Rômulo e Remo, né? Ô, largado no palai, essa foi boa, cara. Não, eu fui tipo Rômulo e Remo, Tá que né? nem a notícia da Fazenda hoje, que é a segunda cidade do Paraná mais tranquila, mais segura. E a primeira, né? A segura. Da Fazenda Rio Grande hoje tava Saiu aparecendo. que a A Fazenda Rio Grande, segunda cidade. E a Fazenda Rio Grande, você tem uma história maravilhosa pra Pelo contar pra amor de gente. Deus. Saiu hoje, que é a segunda Opa! cidade mais segura do Mais Paraná. segura do Paraná. E aí você tem uma desavença lá, alguma coisa, se eu não me engano, Alexandre, uma época em que você mobiliou a sua casa e daí teve um prejuízo com a mobília. Foi goteira, foi vento, destelhou a casa. O que foi a situação, Alexandre? Conta Conta pra pra nós nós. direitinho. Não, ele foi um truque de mágica ali, na verdade. Truque de mágica, Em 15 minutos. A rapaziada ela foi lá e me ajudou lá, fez um limpa na casa. Você tava pra entregar a casa e... Eu tinha acabado, assim, dar um meio, limpei, deixei tudo limpinho. Nem os tapetes eles bagunçaram. E levaram Eles foram Pessoal cuidadosos. organizado. organizado lá, eles não mexem, nos tapetes eles não mexem. Não, mas no Fica resto... tranquilo. O resto, infelizmente. É, isso daí. Essa situação chata, também já passei por Situação isso aí, chata, os é. caras... Doido. Roubaram o teu redondo, né? Não, esse Não, eles deixaram, eles deixaram. Relógio, rapaz, o que você tá pensando? Não, mas eu não uso relógio, nós estamos... Como não usa Não, relógio? mas ninguém tá falando de É uma relógio. marca ali do céu, cara. Ninguém tá falando de relógio, tá falando de relógio. Ele achou que tá falando de outra. Do que você tá falando? Não, é que, Ninguém tá ó... falando de Não, relógio. gaguejou, se entregou. Não, eu vou Gaguejou, ficar se quieto entregou. aqui, né? Esse Gaguejou, Joaquim, se esse entregou. Thiago, que Thiago. Thiago Thiago de novo, Thiago foda, Tem umas cara. espremê Porra, essa aí. E aí é muito prazeroso, né? Jogador. Thiagão. Thiagão. E aí lembrando então que é muito legal, né, tudo isso, né? E quando a gente fala do mundo do crime, a gente lembra assim algumas coisas assim que é o mundo do crime. É muito interessante falar que também você perdeu Um Fiat. um Fiat Uno também, né? Pô, Você perdeu o cadetinho, né? Mas o teu cadetinho você recuperou a metade depois, não foi? nem o chassi. Nem o chassi. Pior que era um Roubaram tudo, já que até a rodinha, essas rodinhas, tudo. Tudo, tudo. Aí 5 rodinhas. Foi Aí sim, roda. ótimo. E você foi um Uno. Um- Mas falando em Uno, daí o Uno me vem os carros mais populares ali da década. Eu quero bater aqui então numa história aqui, que é mais uma vez uma história que aconteceu com um amigo meu, né? Que o Alexandre tem pra nós aí. O Alexandre é do tempo do Sistema X, Joaquim. Você conhece o Sistema X? Santa Felicidade. X era Passeio. Rival do Era 1250. 1250, 1250. 1250, né? Vai pro 1000 hoje, vai pro 1000. E o Alexandre era mais assim, Sistema né? X era em Santa Felicidade. Santa. E eles estavam a pé pra ir pra Santa Felicidade bem na na Santa, época, né? né? E aí, nessa época que eles estavam a pé pra ir pra lá, nessa época o Alexandre conheceu como é que é, o Silvinho? Silvinho era dono do Gol? Não, o Silvinho era dono do Gol. O Uno foi o que roubaram ele. Conta a história do Silvinho pra nós aí. 85.
Em 85. Nossa. Era o Gol Chaleira, GTI Chaleira. Parece que o Silvinho tinha. Ah, GTI chaleira, hein? Silvinho vai 80 fundo. alguma coisa. É. Como? Silvinho vai fundo. Muito fundo. Naquela época não tinha o Madrugueiro ou o Interbairros 4, né? Então, não tinha naquela época, tinha um madrugueiro que ia lá pra Praça Tiradentes, mas no fim não ia dar no mesmo, porque a distância era a mesma coisa. A gente precisava de uma carona, aí tem um amigo lá que se chama Luiz Fernando, o Nando, e ele falou, não, deixa que eu arrumo uma carona pra nós. Aí... Em quantos vocês Arruma estavam? caroninha. Mas vocês estavam A no... gente tava acho que uns 13 ou 15. Quase 13. Mas ia. Ia ter que ser uma F4000 pra levar. Não. Mas quem que era o dono do Gol? O dono do Gol era um rapaz que ele veio do interior do Paraná. Daquela cidade que vocês falaram agora. Altamira? Não, antes. O Burrazinho. Isso. Não, é de Cubatão, né? Não, bateu em São Paulo, pô. É São Paulo. É São Paulo. É alta. É na volta, quando se passa na volta. É Altamira, né? Altamira. Altamira. Então, Não, Altamira não. era de Altamira. E original de Altamira. Rodrigo original do Altamira. Eu também sou original de Altamira. Então, e Mas qual delas? Porque tem duas, tem a do Pará e do Paraná, né? Só pra Não, ficar aí. Paraná. Então, duas. Paraná. Porra, aí fudeu. Deixa o cara contar a história aí, pô. eu acho que era o parente. Aí nós precisávamos de uma carona pra ir embora, porque como a gente era de fora, nós éramos os caras que esperavam a gente ali no Saturno, na região ali pra ver brigar, né? Pra violentar Aí vocês? tem 1250 também, que morava no Pilarzinho. Ô, louco! A gente não podia ir lá porque na volta, o pau torava. O Rodrigo ele não vê que ele fala algumas palavras assim, ele tem uns, né, ui! Tinha aquele cara da escolinha lá, como é que era o nome? O seu peru? Seu peru? Quando falava uma coisa, ele que sentia. Não, mas- Como é que era o nome do cara? Seu peru. E ele já tá chamando, ele falou Luiz Fernando, Nandinha? ou já tá chamando DND, pô, que intimidade é essa? É, os amigos, né, cara? Broderagem. Mas daí tá, você parou aí, só pra eu retomar aqui pro pessoal que tá acompanhando, você parou que na hora que voltava o pau torava no redondo. Isso! Ah, tá. Então o que a gente fazia? Aí precisávamos de uma carona pra ir embora, né? E aí o Nando foi lá e falou, não, deixa comigo, deixa que eu arrumo aí, né? Deixa comigo. E a gente ali naquele desespero, né? Vamos embora. Aí daqui a pouco aparece ele correndo, vamos sair correndo. Ele foi arrumar uma carona, acabou arrumando um namorado lá e trancou o cara no Gol, veio só com a chave. Ô, louco, não. Aí ficou pior, né? Nada que possa piorar, tivemos que sair correndo e Vinha a pé. vinha a pé, a sorte. E ninguém Naquele quis namorar tempo- o namorado dele? Sabe como é que é? Naquele tempo eu tinha. Acho que você conhece. Era. A viatura da polícia era aquela Kombi, sabe? Aquela do povo. Tava escrito povo, assim, né? Kombi do povo. Era aquela. E a gente conseguia correr mais que eles. Então, essa foi. Mas não pegaram a carona com o povo, então. Não pegamos a carona com o golzinho porque o Nando afinou. Nando afinou, ficou lá uns 40 minutos dentro daquele golzinho e Só embaçou o vidro, mas Embaçou. não finalizou a jogada. o namorado tá demorando pra dormir. Essa eu lembrei também uma do 1250. Saía, ia pesada, né? Coisa de adolescente e tal. Daí beijava a meninada na boca, daí viu coisa de homem, né? Machista e tal. Ia contando quantos que você pegou, quantos que você ficou. Ah, eu beijei 12, beijei 10, beijei 8. Quantas meninas que tinham ficado na noite e tal. Aí só que um amigo meu, irmão, Amigo meu! que eu não vou falar o nome, né? Aí ele pegou, só que acabou ficando com que era homem também. Que era mulher, mas não era mulher, né? E aí Era beijou, aí beijou, aí ele falou, eu fiquei com 8, você ficou na verdade com 7 meninas e um homem, né? É 5 anos tinha salvo, né? Foi 8. Mas pra contagem vale, né? Pra sair na frente, né? Tinha beijado na boca, né? Saía na Se frente, esse é saía o na objetivo, frente. ele ganhou, né? Saía na frente. Nossa, até o conseguiu.
O Ronaldo do Pilarzinho, amigo Não, teu, né? Não reconheci fora. Vamos falar que é o Ronaldo do Pilarzinho. O fenômeno O Fernando do Pilarzinho. É, Jogou no fenômeno. Operário, né? Isso, eu jogava lá também. É. E o Alexandre é bom porque ele tava contando pro Rodrigo esses dias também, curiosidade, né? Que os mais jovens não sabem, né? Do Operário, o Ferroviário e o Colorado. E né? o Colorado. É, que eram 3 times e fizeram, Isso. acabaram Ficou tornando. uma seleção, né? Ficou uma seleção na Da época, série né? C, E, Qual F, seleção? Agora, Clube, pô. Paraná Clube, seleção Paraná Clube, então, né? Time Então, que não perde, faz uns 4 meses que não perde 5 mais agora, sei lá. é, Mas também não joga. não tá jogando, né? Então, pra gente encerrar mais esse bloco aqui, mais uma vez, muito gostoso, muito bate-papo maravilhoso, né? Que delícia. Vamos encerrando mais um bloco do... Epa!